Sabe aqueles momentos da vida em que tá tudo um caos e que a decisão mais madura que você toma é pintar o cabelo sozinha? Pelo menos uma vez na nossa vida a gente vai querer fazer uma loucura, seja ela simples ou radical. E eu, por ser sempre apegada ao meu cabelo, eu nunca achei que eu teria meu cabelo completamente de outra cor. Mas tem vezes que a gente precisa botar a mão na massa e fazer uma mudança ousada. E que apesar de no meio do processo ter alguns imprevistos, pelo menos no final acaba dando tudo certo. Como naquela vez que você derrubou a tinta no armário e na parede do banheiro? Detalhes. Então, com uma caixinha de tinta, um pouco de coragem e uma pitada de maluquice, pintar o cabelo era tudo que eu tava precisando. E esse processo é dividido por algumas fases. E uma delas é aquele momento que a gente fica esperando a mágica acontecer. E aí a gente começa a se questionar se fez tudo certo, porque parece que fica pior do que tava. A paciência é uma escolha e claramente você não escolheu ela dessa vez. Tem razão. Eu preciso ter mais paciência e confiar no processo. Mas não é que depois do banho eu percebi que valeu a pena esperar? Porque ficou melhor do que eu imaginava. Agora, com a cor renovada, só faltava uma coisa: aparar as pontinhas ressecadas. Então é hora de colocar a tesoura em ação e sem medo. Um pouco sim, vai. Tá, um pouco. Mas eu cortei. Foi um corte simples, mas quem disse que simples não pode ser libertador? No começo eu fiquei assustada, porque eu percebi que acabei cortando um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Mas olhando bem, aquelas pontinhas precisavam sair. Elas já estavam secas, sem vida. Foi ótimo enquanto durou. Mas agora eu sinto meu cabelo mais leve. Depois de pintar, aparar as pontas, é hora de dar o toque final. Escovar o cabelo. Sabe aquele processo que às vezes parece interminável? Pois é, eu sempre fico me perguntando por que eu tô fazendo isso? Que meu braço cansa e começa a doer. E aí eu penso se realmente vale a pena. Mas aí eu ignoro essa vozinha e continuo secando o cabelo. Nem achem que essa voz aí é minha não, hein? É que às vezes eu me ausento e as outras vozes aparecem na cabeça dela. E quando eu finalmente termino e olho o resultado, a sensação foi de missão cumprida. No fundo, esse vídeo não é sobre cabelo. Não é sobre pintar, secar e cortar as pontas. Sobre a vida. Eu quis fazer uma alusão a algumas coisas que acontecem na nossa vida. Como, por exemplo, quando a gente está no começo de alguma coisa, a gente planeja, cria uma esperança em cima daquilo, mas aí as coisas acontecem de uma forma que a gente não tinha planejado. E aí começa a bater a ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. E se a gente vai conseguir aquilo. E quando as coisas finalmente acontecem, não saem como a gente tinha planejado. Às vezes sai melhor. Só que aí nesse processo, a gente percebe que a gente precisa se desvincular de algumas coisas, porque senão a gente não consegue seguir em frente. E é doloroso, eu sei, mas às vezes é necessário. E aí quando a vida começa a dificultar um pouquinho mais, aí vem a autossabotagem. Porque a gente começa a se questionar se a gente é forte o suficiente, se o que a gente planejou faz sentido, esse esforço todo vale a pena. Mas aí a gente lembra que não tá sozinha, a gente tem a nossa família, os nossos amigos, os nossos parceiros, não deixa a gente desistir. E aí a gente percebe que a beleza não tá no final, mas sim naquele momento em que você não desistiu no meio do caminho. Porque continuar, mesmo sem saber o que tem lá na frente, também é uma forma de coragem. E tem dias que isso já é o suficiente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.